Nós vamos ler a história de Naamã, o sírio. Essa história foi citada por Jesus, né? Enquanto ele estava repreendendo o povo de Israel, porque ele estava falando com tantas pessoas em Israel, quem foi curado foi alguém que não era de Israel. Com tantas viúvas em Israel, quem teve o filho ressuscitado foi uma mulher que não era de Israel, mostrando que a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus se estende a todos os povos. Porque até então aquele povo achava que só eles teriam a bênção de Deus, a mão de Deus, Deus estava só sobre eles, e nós aqui no Brasil estávamos longe de Deus. E Jesus mostrava que aqueles que se dedicam a Deus, que buscam a Deus em qualquer lugar do mundo, de qualquer raça, em qualquer país, e a qualquer momento terão a graça de Deus sobre eles. E é isso que essa história narra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar a seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Imagina você receber uma carta dessa, hein? Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Em outra versão fala, ele procura um motivo para nos atacar. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa carta, mandou essa mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Rapaz, esse aqui é o camisa 10 do time, hein? Esse aqui falou assim: joga em mim. Por que você está com medo? Joga a bola para mim que eu resolvo. E Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai, lava-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abanabana e Farfar em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora ali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceito os presentes, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor me enviou para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhe 35 quilos de prata e duas mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã. Leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas e roupas, entregando tudo a 2 seus servos,
os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos seus servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E Eliseu perguntou: onde você estava, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esse não era o momento de aceitar prata, nem roupas, e nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas e bois. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Comprida a história, né? Geralmente eu não leio histórias muito compridas assim, mas eu gostaria que nós falássemos sobre algumas coisas importantes sobre essa história. E eu queria começar com um título muito simples: é que Deus também está nas coisas pequenas. E por que a gente precisa entender isso? Porque, especialmente nos dias de hoje, nós estamos vivendo com algumas síndromes de grandeza e de importância. E nós queremos coisas grandes e nós pensamos em Deus fazendo coisas extraordinárias. E Ele faz mesmo. Mas muitas vezes nós desprezamos aquilo que é pequeno, aquilo que é comum, aquilo que é ordinário. E nós não reconhecemos Deus nas coisas pequenas. Nós não reconhecemos Deus nas coisas que são comuns. Nós não reconhecemos a mão de Deus em situações que não trazem evidência, que não trazem luz, que não trazem grandes proporções. E você muitas vezes pode estar simplesmente perdendo a bênção de Deus, perdendo a cura de Deus, perdendo o milagre de Deus, perdendo a manifestação de Deus na sua vida, porque você despreza coisas que são pequenas. Porque você despreza coisas que são pequenas. E é isso que a gente vai falar nessa manhã. O tema central dessa história é que existia um homem, e ele era grande, ele era um guerreiro poderoso, o nome dele era Naamã, ele era muito respeitado pelo seu rei, e esse homem ele carregava lepra dentro dele. Ele era um homem leproso, ele tinha aquele problema de pele, que não tinha cura naquela época, né? Pode ser várias coisas, poderia ser hanseníase, poderia ser furúnculos, enfim. Ele tinha uma doença de pele que não tinha cura. E veja que interessante, o Naamã, a Síria invadiu Israel, e nessa invasão ele pegou uma menina e levou para trabalhar de escrava para sua esposa na sua casa. E é uma coisa que me gera assim, muita curiosidade, porque a menina, sabendo que o homem era leproso, uma menina que não tem nem nome, que não tem valor, que não é ninguém importante, que é só uma coisa pequena. Ela não era alguém importante. Ela vai e fala para sua dona, para sua ama: se o meu senhor fosse até o profeta de Israel, ele seria curado. Agora, sabe uma coisa que me chama a atenção nessa história? Se você fosse levado como escravo para a casa de alguém, e você fosse então maltratado, você fosse agredido, você fosse humilhado, sabendo que essa pessoa tinha uma doença e que você poderia curá-la, você ajudaria essa pessoa a ser curada ou você ia deixar ela se ferrar? Os crentes honestos que iam deixar ela se ferrar, levanta a mão, igual eu. Eu não ia falar de cura não, você vai se ferrar, eu quero que você morra caindo em seus pedaços para eu recolher. Mas o que eu acho interessante nessa história é que a menina se importou com ele. Isso me faz acreditar que esse homem talvez fosse um homem bom. Que ele talvez tratasse as pessoas com respeito, tratasse a sua empregada com respeito, a ponto da empregada se importar com o bem-estar do seu patrão, na verdade é do seu senhor, ela era uma escrava. E essa menina que não tinha nome, que não tinha aparência, que ela nem é citada em nenhum lugar, ela foi um instrumento de Deus usado
para fazer um grande milagre. Mas é tão pequeno que a gente nem percebe. Quando a gente olha para essa história, a gente lembra de Eliseu, a gente lembra da lepra e a gente lembra do Naamã, mas a gente não lembra que tudo começou por causa de uma menina, que era uma escrava, que não tinha nome. Meu irmão, quantas vezes será que Deus não quer falar com você através de pessoas sem importância? Através de pessoas que não têm nenhum tipo de grandeza, não têm nenhuma aparência externa, mas às vezes são pessoas que têm o coração puro e conectado a Deus, e nós não damos atenção, porque nós temos um estereótipo na nossa cabeça de quais são as pessoas que nós devemos ouvir. Ah, o doutor fulano de tal, o apóstolo não sei o quê, o reverendo não sei o quê, aquela personalidade, aquela pessoa que é grande. E a gente está esquecendo que Deus sempre usa quem Ele quer. E não são só as pessoas grandes, e a maioria na Bíblia não eram pessoas grandes, nem famosas e nem conhecidas. Eram só pessoas comuns como eu e você, que trabalhava, que passava os perrengues, que às vezes estava melhor na fé, às vezes estava mais pior na fé, que tinha que lutar para sobreviver. Essas pessoas, no dia a dia, Deus usa, porque Deus usa as coisas pequenas também. E olha lá, pode mudar a Lu, por favor. Aqui acontece uma coisa interessante. A gente nunca pode esquecer que a soberania está na mão de Deus. A gente nunca pode esquecer isso. Porque aqui começa uma coisa interessante, né? O rei da Síria, que também gostava de Naamã, esse cara era um cara querido, né? Ó, a empregada da mulher gostava dele, o rei gostava dele, e os soldados dele também gostavam dele. E aí o rei, ele fala assim, não, vou mandar uma carta para Israel, e para o rei de Israel, e aí o rei de Israel, então, ele vai te receber. A hora que chega a carta para o rei, o cara fica desesperado, estou mandando meu servo para que ele seja curado. Cura ele aí. O cara fica desesperado, ele rasga a roupa dele, e ele fala assim, é um motivo só para ele vir aqui matar a gente. Eu mandei o meu servo, você não curou, vai morrer. É simples assim, é uma provocação. Ele está mandando eu fazer algo que é impossível. Por acaso eu sou Deus que vai curar ou não curar alguém? E o rei ficou desesperado, e eu acho que o desespero dele foi tão grande que chegou até Eliseu de alguma forma. E aí Eliseu responde, vai lá e fala para ele vir, porque vocês vão saber que tem um profeta em Israel. Nessa terra tem um homem de Deus. E aí eu quero fazer um intervalo, fazer um parênteses aqui, para a gente falar de Eliseu. Eliseu é um dos personagens bíblicos que mais me gera espanto e que mais me impressiona. Ele é pouco falado, nós não vemos muitas pregações sobre Eliseu. Mas Eliseu, ele tinha uma característica que eu não vi, talvez em Enoque, que Enoque andou com Deus e já não era porque Deus tomou para si, né? Enoque foi um cara que não morreu. Talvez só Enoque, e eu acho que nem Paulo, vivia na dimensão espiritual que Eliseu vivia. Você vê que lá no final, quando a gente vai chegar nessa parte, mas quando o Geazi foi lá falar com Naamã, vocês prestaram atenção na frase? Eu estava ali em espírito, vendo o que você fez. Eu estava ali em espírito. Na minha opinião, Eliseu, ele conseguia transitar entre o mundo espiritual e o mundo material com uma facilidade, não sei se é a palavra certa, que eu não encontro em outro personagem da Bíblia. Quando Eliseu foi cercado por um exército e ele estava lá e o exército vinha e ele falava e o exército caía. E aí um dos momentos o servo dele estava tão intenso e Eliseu falou assim para ele, olha para o céu. E Eliseu abriu os olhos do servo dele, e ele falou que ele levantou os olhos e ele viu milhares e milhares de anjos, de cavalos, de cavaleiros no céu. E uma outra coisa muito interessante é que assim,
Quando você vê a narrativa da Bíblia, fala assim: e Deus abriu os olhos de tal pessoa para que visse, e as escamas caíram dos olhos e as pessoas viram. E aí Deus então tirou as escamas dos olhos e tal pessoas se converteram. O único lugar que fala diferente na Bíblia é de Eliseu, e fala assim: e Deus fechou os olhos de Eliseu para que ele não visse. Eliseu, ele tinha uma visão espiritual aberta, tão impressionante, que uma hora Deus precisou colocar a mão e falou assim: não, isso aqui você não vai ver. E Eliseu, depois de morto, eu não vou dar com certeza a precisão, se alguém puder me lembrar, mas se não me engano, 400 anos depois de morto, jogaram um soldado morto em cima dos ossos do Eliseu, o soldado bateu no osso e ressuscitou, né? Aí eu não sei se foram 400 anos, mas já estava lá. Mas que fosse 6 meses, estava bom, né? É bom milagre, já nem vamos discutir a data. Essa era a dimensão desse tal de Eliseu. E esse cara vivia com Deus de uma maneira, e era tão forte que esse cara, ele já não ligava mais para as coisas da terra. Sempre que eu vejo Eliseu, eu falo: cara, esse cara não liga para nada. E na maioria dos lugares, se abrir a porta aqui e entrar uma personalidade, um homem rico, um doutor fulano de tal, a maioria aqui vai falar: ai, não, você viu quem está aí? O fulano de tal, o doutor. Oi, doutor, seja bem-vindo. Ah, não sei o quê. E há um alvoroço porque entrou alguém especial na igreja. Quando vai um artista, quando vai, né, até tiveram que criar área VIP, que inclusive eu vou colocar área VIP aqui na nossa igreja também, entendeu? Área VIP, 15 por mês para quem quiser ficar na área VIP. Porque o cara chegava na igreja, todo mundo ia tirar foto, ia tirar, e aí o cara é um mulherengo, viciado, bandido. Aí o pastor fala: não, doutor, senta aqui ao meu lado, aqui no púlpito, porque é uma honra ter você aqui. E tem toda essa parafernália na igreja, que é uma coisa nojenta e que eu não gosto. Quando Naamã, que era o general do maior exército do mundo, foi falar com Eliseu, o que Naamã esperava? Naamã esperava que iria chegar lá, o Eliseu ia falar: Naamã, que honra ter você aqui. Nossa, Deus está feliz com a sua presença aqui. Naamã, para Deus é um privilégio você estar aqui. Olha, que grandeza. E aí Naamã achou que Eliseu ia levantar a mão e falar: ó Deus Todo-Poderoso, olha para esse Naamã aqui, esse grande homem, esse poderoso homem, esse homem formoso, bonito, robusto. E Senhor, agora eu quero pedir a tua boa mão curando. Naamã, ele queria ser tratado assim. Sabe como que Eliseu tratou ele? Eliseu estava lá, escrevendo alguma coisa, falou: Geazi, vai chegar um cara aí, vai lá e fala para ele que é para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E Eliseu continuou escrevendo, varrendo a casa, lavando a louça, no banheiro. Eliseu nem foi ver o cara. O Naamã ficou possuído. Como que eu sou tratado desse jeito? Eu achei que ele viria aqui. Eu achei que ele ia falar comigo. Eu achei que ele ia invocar o seu Deus e eu seria curado. Aí o cara manda eu nadar nesse riozinho sem vergonha que tem aqui. Se for para eu nadar, eu vou nadar lá nos rios lá da onde eu moro lá. Rios são bem melhor, qualquer riacho é melhor que essas porqueiras de rio lamacento que tem aqui em Israel. E ele foi embora cabreiro, nervoso, bravo, porque Naamã, na sua grandeza, foi insultado. E uma coisa que a gente tem que aprender com Eliseu: homem de Deus, servo de Deus, não se dobra e não se amedronta com a grandeza dos homens. E está na hora da igreja começar a lembrar disso. A igreja parece uma cadelinha no cio, quando chega alguém poderoso, forte, famoso e com dinheiro na igreja. E está na hora de tomar vergonha na cara e parar de fazer isso. Por incrível que pareça, a Bíblia fala que é para a gente tratar com decência quando chega o pobre, o órfão e o mendigo. Não é o rico, o poderoso e o forte. Por incrível que pareça, a Bíblia fala isso para a gente. E aí, o que pode mudar, Lu, por favor?
E aí o que me chama a atenção, que me faz acreditar que Naamã era um cara bom, é que aí os soldados dele começaram a falar, mas chefe, para pensar. Se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, se ele falasse, olha, vai de joelho até a Aparecida, olha, dá todo o seu dinheiro para os pobres, olha, faça um holocausto de 200 ovelhas e 300 bodes, olha, conquiste tal terra para o Senhor, vai lá e fale para a Síria, olha, deixe Israel ir embora. Você não faria para ser liberto da lepra? Ele te pediu uma coisa tão besta e uma coisa tão simples. Na pior das hipóteses, você vai ficar molhado. Já parou pra pensar nisso? O máximo que ia acontecer com Naamã, sei lá, pegar um resfriado porque ficou molhado, mas lá também 50 graus, não ia ficar resfriado. O máximo que ia acontecer era não acontecer nada. Eu imagino Naamã, cabreiro, entrando no rio, indo lá pro rio. Entrava lá no rio, molhava, saía do rio. Naamã voltava, ia pro rio, se molhava e voltava pro rio. E nada, e aquela pele tudo podre. Tá, cabreiro, eu vou matar Eliseu. Eu vou matar esses caras que fizeram eu fazer isso aqui também. Ah, aquela menina, eu vou matar aquela menina também. Cara, de repente, na 7ª vez, quando o homem levanta, a pele dele não tinha machucado, não tinha nada podre, não tinha ferida, não tinha lepra, não tinha nada. A pele era igual de bebê, voltou a ser uma pele perfeita. Quando ele levantou, ele olhou aquilo e falou, Deus é de verdade. Existe Deus. E Deus é de verdade. Imagina para esse homem o choque que ele teve ao perceber que Deus era de verdade. Só que ele quase não recebeu isso, porque era fácil demais. Quase. Ele quase não foi curado, ele quase não foi abençoado, ele quase não teve a vida transformada por causa de um detalhe, porque era fácil demais. Durante muito tempo, eu carreguei um problema na coluna. Você lembra a primeira vez que eu estava treinando? Fiz o agachamento e o Júlia me chamou e eu virei. Lembra que você começou a ir lá em casa? E desde então, faz uns 18 anos, isso? Uns 15 anos, faz muito tempo. E eu desenvolvi um problema crônico nas costas. E vira e mexe eu travava. E a última vez que eu travei, inclusive teve um dia dos pais no balé da Maju, e eu estava em pé assim, ó, e meu olho não parava de escorrer lágrima, de tanta dor que não passava. O pessoal olhava e falava assim, nossa, como tá emocionado, né, com o balé da filha, da apresentação, olha que pai amoroso. E eu chorando de dor, assim, eu não conseguia dormir, terrível. E cada 3, 4 meses acontecia e tal. Aí falaram para mim, não, tem um cara, aí eu descobri um cara lá em Araçatuba, que é lá de Santo Antônio do Aracanguá, que tem o doutorado dele publicado numa das maiores revistas de fisioterapia do mundo. E aí eu fui lá fazer o tratamento pro cara. E eu lembro que eu cheguei para ele, eu falei assim, Ronaldo, eu nem volto a lutar, eu paro o jiu-jitsu, eu paro tudo. Se você falar para mim, ó, você vai ter que andar 5 minutos por dia e nunca mais andar, eu falo qualquer coisa para essa dor parar, porque eu não aguento mais sentir dor. Era muito tempo e a dor não tava, e dessa vez não estava passando. Eles vão, fica frio, vai dar certo. E aí ele começou a fazer o tratamento em mim. Só que ele falou assim, ó, você vai ter que fazer isso, entendeu? Você vai ter que fazer essas coisas. E aí ele me deu alguns exercícios para fazer. Irmãos, eram umas coisas tão idiota e tão estúpida que não dá vontade de fazer. Você fala, não vai servir para nada isso aqui. Não vai servir para nada. Perda de tempo. E ele fala, você vai ter que fazer 3 vezes por dia, 3 vezes 10 repetição e você vai ver. Mas eram umas coisas, assim, era ridículo o que eu tinha que fazer. Só que como eu paguei caro, eu falei, vou fazer. E eu fiz.
E eu sarei. E eu sarei tanto que eu voltei a treinar jiu-jitsu, voltei a competir, sou amassado pelos caras de 150 quilos da academia e nunca mais travei das costas. E ele falou para mim, sabe por que as pessoas não saram? Porque elas não fazem isso que é simples. Elas não fazem. Vai tomar 10 minutos do seu dia. E as pessoas não fazem porque é fácil demais. Aí as pessoas travam, ficam com dor e vão voltando. E aí eu lembro que enquanto a gente estava falando disso, eu lembrei dessa história. Era fácil demais nadar no rio. O cara quase não foi curado por causa disso. Às vezes o que você tem que fazer são coisas simples, mas você não faz porque é fácil demais. Às vezes você fica esperando uma grande transformação de Deus no seu casamento. Um grande milagre que traga um renovo no seu casamento, que traga um avivamento no seu casamento. Mas você não é educado com a sua esposa. Às vezes um bom dia, como foi o seu dia, um amor, estou saindo, vou voltar mais ou menos entre 8 e 8 e meia. Resolveria metade dos seus problemas. Mas você não faz isso porque é fácil demais. Às vezes é você olhar para o seu marido e tratar ele com carinho. Às vezes é você perguntar, o que eu posso fazer para te agradar hoje? A maioria das respostas vocês mulheres já sabem, né? Às vezes é você ouvir o que ele fala, ele pede para você fazer uma coisa, você faz. São coisas simples, que às vezes a gente não faz e fica orando para Deus fazer um milagre no nosso casamento. Quanta gente quer ser curado de dores físicas. Quanta gente fala assim, eu não aguento mais problema de coluna, eu não aguento mais, sei lá, gastrite, problema de estômago. E quantas coisas são resolvidas simplesmente porque você começa a caminhar todo dia. Simples. Porque você começa a comer um pouco melhor. Porque você separa 40 minutos do seu dia e você vai para a academia fazer força. E é impressionante como isso sara a gente. A coisa mais difícil que tem hoje, eu era o cara mais doente do universo. Eu vivia doente. Faz muito tempo que eu não fico doente. Peguei aquela gripe, virose, gripe, umas 3 semanas, fiquei 2 dias ruim. Mas eu era o cara que sofria de sinusite, rinite, dor no estômago, dor de cabeça, enxaqueca, dor. Eu era uma véia de 78 anos. A minha sogra era mais saudável que eu. Corrigindo algumas coisas na minha vida, eu simplesmente parei de ficar doente. Às vezes a gente quer um milagre, às vezes a gente quer exatamente isso, que alguém venha, coloque a mão sobre a minha cabeça e traga a cura para mim, então eu serei curado e liberto das minhas dores através de um grande milagre. Mas meu irmão, às vezes o que vai salvar a sua vida são coisas pequenas que você não faz porque são fáceis. Porque são fáceis. São pequenos ajustes no seu dia, são pequenas decisões no seu dia, são pequenas posturas no seu dia que são fáceis. Eu conversei, um rapaz veio conversar comigo e falar, Denão, eu tô com um problema com minha mulher, cara, ela fica brigando comigo e ela fica falando e ela fala que é porque eu não mando mensagem para ela, cara. Aí eu perguntei assim, por que você não manda mensagem para ela? A resposta dele foi exatamente essa. A mulher fala assim, você fica o dia inteiro sem falar comigo. E eu me sinto mal porque você fica sem falar comigo. Eu gosto quando você manda uma mensagem, oi, tá tudo bem aí em casa? Oi, você chegou bem? Que horas você vai chegar? Você quer? Eu falei, cara, manda uma mensagem para ela, coloca no seu celular, coloca um código lá. Ver tabela, pronto. Ninguém vai saber o que é. Você viu lá ver tabela, manda mensagem. Oi amor, tá tudo bem aí? Olha, pronto, alguém já mandou mensagem. É o Sérgio. Tá vendo? Importante isso. Alguém perguntou para ele, Sérgio, você está bem, precisando de alguma coisa? Ele vai responder, estou no culto, estou bem. O Sérgio já vai se sentir melhor saindo daqui, porque tem alguém lá fora que se importa com ele.
cobrança dele. Era uma atitude simples, irmão. Mandar a mensagem para a esposa, perguntando se ela estava bem, falando que estava com saudades, e para saber que está tudo bem, sei lá, que hora que ia chegar em casa. Por que ele não fazia? Porque é fácil demais. A gente tem uma tentação, a gente tem uma atração por complicar as coisas. Se é fácil demais, a gente despreza. Igual Naamã, era fácil demais. Aí a gente despreza. As pessoas às vezes falam assim, nossa, eu estou frio, poxa, eu queria ter mais a presença de Deus, parece que eu estou abalado na minha fé. A gente viu a semana passada ou retrasada, entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala com Deus, é simples, é fácil. Agora, se a gente fizesse uma procissão, se a gente fosse lá na cachoeira matar uns bodes, se a gente tivesse que sofrer, se a gente tivesse que fazer um jejum de 70 dias e todo mundo ficar batendo com chicote nas costas ou encostado no muro da lamentação, provavelmente todo mundo ia. Porque parece um sacrifício, porque parece espiritual, porque parece uma demonstração de fé. E olha que interessante, Deus quer que você demonstre a sua fé em coisas simples. Deus quer que você demonstre a sua fé em coisas pequenas. Deus quer que você demonstre a sua fé em situações do cotidiano. Jesus é assim. Entra no seu quarto, fala com Deus. Entra no seu quarto, ora e coloca suas dúvidas diante de Deus, seus medos diante de Deus. Você vai ver como isso vai mudar a sua fé. Você vai ver como isso vai mudar a sua vida espiritual. São coisas pequenas que fazem a diferença. Está dando para entender, gente, ou não? E isso acontece em tudo na nossa vida. Em tudo. E aí depois desse episódio, então Naamã ele tem um encontro com Deus. E eu quero que a gente preste atenção nessa última parte aqui. Em sua gratidão, Naamã ofereceu uma fortuna para Eliseu. Uma fortuna. Vários quilos de ouro, vários quilos de prata, roupas de festa, né, que eram muito valiosas. Vamos pensar que nessa época, quem tinha 3 roupas tinha muito, era difícil fazer roupa, né? Então quem tinha 3 tinha muito. E ele deu uma coleção de roupa de festa para Eliseu, e Eliseu falou assim, eu não quero isso. Tão certo como vive o Senhor, eu não vou aceitar nada. O milagre foi de graça. Ó, pega o código, irmãos. O milagre foi de graça. Eu não vou aceitar nada de você. Me impressiona a facilidade que os pastores têm de receber presente e dinheiro sem se importar minimamente da origem desse presente e desse dinheiro. Estávamos reunidos numa reunião de pastores e um dos pastores era do Rio de Janeiro, e aí o pastor que era do Rio de Janeiro falou que ele estava numa reunião de pastores no Rio de Janeiro, e então o pastor estava construindo um templo novo, assim, muito maior. É como se a gente de repente saísse da nossa igreja aqui, que é desse tamanho, e construísse a igreja do tamanho, sei lá, da Universal que tem aqui para cima. Sabe, de uma hora para outra o cara fez assim. Aí na reunião de pastores perguntaram para ele, né? Como que, cara, o que aconteceu? Como é que tá? Ele falou assim, não, Deus abençoou a gente. Chegou lá um cara que era dono do morro, foi no culto, gostou da palavra e deu uma oferta pra gente de não sei quantos, sei lá, não lembro o valor, mas vamos imaginar que foi, sei lá, 100 mil reais. E deu uma oferta. E o pastor perguntou, mas você sabe que a sua origem desse dinheiro é do tráfico? Você sabe disso? Eu falei, não, mas não peguei o dinheiro antes, ele chegou lá com a sacola de dinheiro. Mas a gente levou esse dinheiro para o monte. A gente consagrou esse dinheiro para Deus. Entendeu? E aí depois a gente pegou esse dinheiro então e usou para construir a igreja. Ah, você consagrou para Deus, tá tudo certo. Resolveu o problema. Essa é a mentalidade que a gente tem hoje.
Não importa de onde vem o dinheiro. Entrou o dinheiro, entrou riqueza, entrou um carro de presente, entrou um... Amém! É para o Senhor, a gente consagra e está tudo certo. Eliseu falou, não, eu não quero. Eu não quero. Obrigado. A Naamã insistiu. Ele falou, não. Eu não quero esse presente, eu não quero esse dinheiro. O que Deus fez por você, Deus fez porque Ele quis. E o objetivo eram dois, você saber que existe Deus de verdade e todo mundo saber que tem um profeta aqui em Israel. O seu presente, as suas coisas, pode ficar para você. E aí Naamã falou assim, ó, eu quero servir a Deus agora, mas o meu rei, ele serve o Deus dele, eu tenho que entrar lá também. E eu quero que Deus me perdoe, mas eu tenho que ajoelhar lá, porque Eliseu falou, vai em paz, é isso aí. Aí, olha só o que aconteceu. Eliseu tinha um discípulo que chamava Geazi. Esse Geazi, ele ouviu que Eliseu recusou o presente. Ele falou, a gente não pode recusar a bênção de Deus. É pecado. Às vezes Deus quer abençoar a gente e a gente recusa a oferecer a bênção de Deus. Ele correu atrás do Naamã. Ele falou assim, Naamã, olha, chegou umas pessoas aí inesperadas e aí o Eliseu ele pediu aqui para você dar uma forcinha para ele aqui, ele foi meio pego de surpresa. Ele falou, vê lá uns 35 quilos de prata, umas roupinhas. Aí Naamã falou, não, leva 70 e leva as roupas e leva certo. Só que, quando o Geazi chegou em casa, Eliseu perguntou para ele, onde você estava? Ele falou, em lugar nenhum. Aí ele falou assim, eu estava em espírito. Eu acho assustador essa frase, irmãos. Vocês não têm noção como eu leio a Bíblia e eu realmente acho que as coisas são literais. Eu imagino Eliseu no quarto dele, ou fazendo o que ele estava, e de repente o espírito dele sai dele. É como eu imagino, não estou dizendo o que aconteceu, tá bom? E aí de repente o espírito dele começa a ver a cena. Geazi mentindo, Naamã dando dinheiro, Geazi escondendo e tal. E aí o espírito volta para Eliseu e ele fala assim, eu estava lá em espírito, eu vi o que aconteceu. Eu acho assustador pensar nessas coisas. Mas eu acho que aconteceu assim. E aí Geazi começa a falar, não, mas é que sabe o que é? A frase que vem a seguir me faz mostrar como Eliseu, ele não tinha problema com dinheiro, ele não tinha problema com bênção, ele não tinha nem problema com recompensa. Ele disse assim, não é a época de recebermos presentes, de recebermos roupas, ovelhas, de cobiçarmos servos e servas. Não era o momento de ter feito isso. Isso me mostra que ele tinha uma coisa, ele não tinha preconceito, ele tinha discernimento. Não era a época da gente fazer isso. Esse não era o momento de ser feito isso. E você pecou, e você atrapalhou o plano de Deus. E por causa disso, a lepra que estava em Naamã vai vir para você. E para a sua família. E para os seus descendentes. E para sempre. Pesado não? Mano, Eliseu era faca na caveira. Ele era faca na caveira. Ele destrói essa ideia que, meio que você faz o que você quiser, que está tudo bem, que Deus perdoa. Porque Geazi não era ignorante na fé, Geazi era discípulo de Eliseu. Geazi sabia o que ele estava fazendo. Geazi, ele feriu vários princípios, inclusive do discipulado. E ele falou, então agora o que aconteceu com Naamã vai acontecer com você. E quando Geazi saiu da casa de Eliseu, ele já estava leproso. A gente precisa ter discernimento, irmãos, das coisas que a gente faz. Nem tudo que é recebido é uma dádiva. E Eclesiastes fala assim, que tem tempo de abraçar e tem tempo de empurrar. Tem tempo de rir, tem tempo de chorar. Tem tempo de recolher, tem tempo de espalhar. Tem tempo de guerra e tem tempo de paz. O que a gente precisa? Ter discernimento para saber
qual tempo a gente está vivendo. Tem gente que na época de paz está buscando guerra. E tem gente que na época de estar em guerra, está em paz. Tem gente que era para estar espalhando e está juntando. Tem gente que era para estar abraçando e está empurrando. A gente não pode ser movido pelos nossos benefícios. Se nós somos servos de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus é: não fale sim para essa oportunidade. Não fale sim, né? Diga não para essa oportunidade. Não aceite esse presente. Não aceite essa situação. Ah, mas vai me trazer benefício, vai ser uma bênção. Deus fala: não aceite. E nós temos que entender que quando Deus fala para a gente não fazer, só tem um motivo, é que é para a gente não fazer. Conforme a Maju vai crescendo, ela é muito inteligente, ela é muito argumentativa, muito, muito. E aí ela quer saber como, quando, porquê, e se. E as conversas geralmente se alongam bastante. E aí eu falei para ela assim, eu falei: filha, eu sempre vou te explicar as coisas, eu sempre quero que você entenda as coisas, mas você precisa entender o seguinte: tem coisas que eu não posso te explicar porque você não está na idade de entender, tem coisas que eu não vou conseguir te explicar, e tem coisas que eu simplesmente vou falar para você fazer e você vai ter que me obedecer sem entender e sem gostar, porque eu te amo. Você entendeu isso? Ela: mais ou menos. Então eu vou repetir. E eu falei assim: eu te amo mais que tudo, e tudo que eu falo é para o seu bem. Tudo, só que tem coisa que você não vai entender. E tem coisa que você não vai querer fazer. E por que você vai fazer? Não é porque você tem medo de mim, é porque você acredita que eu te amo. Quando você tiver idade, eu vou te explicar tudo. Mas tem coisa que eu não posso explicar. Então quando eu falar para você, você não vai ficar perto de uma pessoa, você não vai ficar perto dessa pessoa. Talvez eu não possa te explicar por quê. Quando eu falar: todo mundo vai em um lugar, você não vai nesse lugar. Talvez eu não possa te explicar por quê. Quando eu falar: vai rápido, e você perguntar: mas por quê? Eu vou falar: só vai. Aí eu falei: você lembra uma vez que a gente estava em Piracicaba? E aí eu comecei a falar para você: vai, Maju, entra, Maju. Ah, mas eu não quero, mas por quê? Entra, Maju. Ah, mas é porque não sei o que, não sei o que. Entra, Maju, entra. Aí eu dei um grito com ela: entra no carro, agora! Ela assustou assim e entrou. Por quê? Era umas 10 horas da noite e eu tava vendo 2 bandidos vindo na rua, virou o quarteirão. A hora que eles viram que eu tava entrando no carro, eles atravessaram a rua e eles vieram para trás de mim aqui. Eu falei: eles vão me roubar. E a Maju ficou: não, mas por quê? Ah, mas a borboleta. Ah, mas não sei o quê, não sei o quê. Aí eu virei para uma casa, né? E gritei: tio, ó, então eu vou lá e já volto rapidinho para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o cara olhou e já meio que desviou assim, voltou para a rua. Eu fui ninja, foi boa essa, não foi ou não? Já falei: tio, ó, já volto aqui e tal, não sei o que, tal. Aí o cara já virou e já entrou, entrei no carro. Eu falei: você lembra daquele dia? Tinham 2 ladrões que iam me roubar lá. E aí você ficou parada, ficou perguntando, ficou falando, e por isso que eu dei aquele grito na sua orelha. Então tem coisas que você vai me obedecer. Irmãos, Deus ama a gente, amém? Deus ama a gente. Às vezes não dá para Deus explicar, a gente não tem condição de entender. Às vezes ele só vai falar faz, às vezes ele só vai falar não faz, às vezes ele vai falar aceita, e às vezes ele vai falar não aceita. A gente tem que entender e aceitar isso, porque nós confiamos em Deus. Porque senão a gente pode cair numa maldição, num problema, numa dificuldade, porque a gente foi movido por aquilo que beneficiava a gente. Eu quero que você pare de acreditar num evangelho que só te beneficia. Você precisa parar de acreditar nisso. Mas Deus não quer abençoar a gente, quer, meu irmão, Ele quer e muito, mas abençoar nem sempre significa ser beneficiado. Como assim? Vamos só pensar numa pessoa honesta. A pessoa que é honesta, ela sempre é beneficiada? É simples assim. Você ser beneficiado significa que você vai ter algum benefício com alguma condição.
Se você é honesto e essa condição é ruim, você vai falar não. Você vai perder esse benefício. Com Deus é a mesma coisa. Tem coisas que a gente vai se posicionar e vai falar não, e a gente não vai ser beneficiado. É simples assim. É simples assim. Aí a gente tem que definir e decidir quem a gente serve. Aí a gente volta lá no começo do culto. Se eu me consagro para Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. E eu quero que você reflita agora. Quais são as coisas pequenas que você pode fazer, que podem mudar a sua vida, que podem trazer pequenas alterações no seu casamento, sei lá, falar para sua mulher aonde você vai, chegar cedo em casa, avisar para ela que você vai demorar. O que você pode fazer? O que você pode fazer para o seu marido que pode mudar o seu casamento? Dar atenção para ele, conversar com ele, limpar a chuteira do futebol para ele jogar bola feliz, lavar o kimono dele. Fala Deus com as irmãs aqui, fala. Hoje eu estou sentindo o Senhor falando. O que você pode fazer que é pequeno e você não está fazendo? Entrar no seu quarto e orar 5 minutos e falar: Pai, me ajuda porque eu estou perdido. Orar pela sua esposa. Falar: olha, deixa eu orar por você. Orar pelos seus filhos. O que você pode fazer que é pequeno? Nossa, meu colesterol está alto, minha diabetes está alta, meu não sei o que está alto. Sabe que você pode andar 40 minutos por dia? Sabe que você tem 1 hora para começar a fazer academia? Ah, mas eu não gosto. Mas não importa se você gosta, vai te sarar. Sabe que você pode dar 10 minutos de atenção para aquele seu parente, para aquele seu amigo que você sabe que está passando por uma situação difícil? Quais são as coisas pequenas que você pode fazer? Não estou falando para você doar um carro para alguém, para você dar sua casa para alguém, para você passar 40 dias no monte orando. Não estou falando isso. Quais são as coisas pequenas, de gentileza, de bondade, de atenção, que você pode fazer, que podem mudar o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com seus pais, com seus amigos, no seu trabalho? Sabe, você organizar a sua vida financeira. Você fala assim: deixa eu ver onde nós estamos gastando, deixa eu ver o que eu estou gastando, deixa eu ver como que eu vou arrumar isso aqui. O que o médico falou para você fazer, que é simples e você não faz, é tomar 1 comprimido, 2 comprimidos por dia, que vai regular o seu hormônio, o seu humor, sua cabeça, você vai dormir melhor, e você não toma. Pior, quando você tomou, você ficou bem, aí você parou, porque é fácil demais. Meu irmão, entenda, Deus também está nas coisas pequenas, no carinho, no beijo que você dá na sua esposa, no seu marido, no seu filho, em você estudar para conseguir melhorar o seu emprego, conseguir melhorar a sua renda. Coisas pequenas, coisas que ninguém percebe, coisas que não são espirituais, que não chamam a atenção. Deus faz milhões e milhões de milagres assim todos os dias. E às vezes você está se afastando da bênção de Deus porque você despreza as coisas pequenas. Quando será que Deus vai mover a sua mão ao meu favor? E Deus está falando: quando você vai levantar e andar? Eu já te curei. Levanta e anda. Quando você vai parar de ser egoísta e tratar bem a sua esposa? Quando você vai parar de ser uma mulher chata que tudo enrosca com o seu marido? Seja leve, seja feliz. Quando você vai começar a fazer o seu trabalho com diligência, da maneira certa,
Quando você vai começar a tratar bem seus clientes? Você não percebeu que os clientes não voltam? Seu trabalho é bom, mas você é um estúpido. Começa a tratar bem seus clientes. São coisas simples que vão mudar a sua vida. São coisas pequenas. Entrar no rio 7 vezes. É fácil. Senhor Jesus, nós precisamos desse discernimento. Às vezes a gente está com a vida embolada, porque nós tomamos péssimas, pequenas decisões todos os dias. É uma decisão de comer o que não devia, de ficar sentado assim em TV, de falar de qualquer jeito com a esposa, de ficar no celular o dia inteiro, de ir gastando, passando o cartãozinho, mas é só R$100, divide em 10 vezes, é só 150, divide em 10 vezes, é só uma série de pequenas decisões que estão afetando a nossa vida. É uma grosseria para falar com a esposa, é uma grosseria para falar com o marido, é uma indiferença, coisas pequenas que estão afetando profundamente as nossas vidas. E às vezes a gente se nega a corrigir porque é tão fácil, é tão simples, não é possível que é assim. Jesus, faz a gente entender que nessas coisas pequenas estão escondidos grandes milagres de transformação. Estão escondidos coisas novas, situações novas que o Senhor tem para a gente viver. A gente às vezes não entende que são as nossas próprias decisões ruins que estão estragando a nossa saúde, o nosso casamento, a nossa fé, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com os nossos amigos, o nosso relacionamento com os nossos filhos. São pequenas atitudes de egoísmo, de indiferença, de grosseria, de palavras duras, de frieza, e que a gente precisa corrigir isso. E conforme a gente for semeando novas atitudes, pequenas decisões, isso vai transformar a nossa vida. Muitas vezes a gente não simplesmente não para 5, 10 minutos para orar. A gente fala, poxa, eu estou frio, eu não sinto Deus, Deus não fala comigo, eu estou abalado na minha fé, mas não tem 10 minutos de oração por dia. É fácil, é enquanto está dirigindo, é enquanto está tomando banho, é entrar no quarto, fechar a porta e falar, Jesus, vamos conversar. Não precisa de rodeio, não precisa de sacrifício, não precisa de espetáculo. É simples, Senhor. É fácil. E por isso muitas vezes a gente não faz. Mas eu queria pedir que o Senhor esteja nos ajudando. Que o Senhor esteja conquistando a nossa mente e o nosso coração. E que através dessas pequenas decisões as nossas vidas sejam transformadas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente? Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Tenham todos um ótimo domingo, uma ótima semana. Em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês e até domingo, se Deus quiser.